2 do vídeo com 1 hora só mostrando os piores clones de consoles de todos os tempos, com bastante humor e um tom de brincadeira para o vídeo ficar mais leve. Ainda assim, acredito que vai desbloquear muitas lembranças aí de vocês, para o bem ou para o mal. Assista até o final, deixa o like se gostar do conteúdo e comente, beleza? Bora lá! A cada ano que passa, mais e mais Famiclones são criados no submundo dos games, saindo da China e sendo distribuídos pelo resto do mundo, com muita eficiência e qualidade. Só que não, é uma porcaria mesmo. O Dr. Boy, por exemplo, tem a aparência do Game Boy e até o nome eles tentaram deixar o mais próximo possível. Inclusive vem com 76 jogos na memória, mas são todos do Nintendinho. É isso aí, se você comprar esse clone achando que vai jogar um Pokémon, sinto muito, você foi enganado. A única chance de você comprar um Dr. Boy achando que é um Game Boy só se for doutorado e desatenção, porque a diferença aqui é absurda. O lado bom é que custa somente $15, porque o resto é só enganação. Em 1993, mais um clone do Game Boy era criado, e dessa vez o Mega Duck. Aqui no Brasil ele foi chamado de Cougar Boy, porque era distribuído pela empresa Cougar dos Estados Unidos, e foi vendido como um aparelho super original, tanto que saiu até nas revistas de game, como Super Game Power, por exemplo, de 1994. Mas não precisa ser um gênio para perceber que eles copiaram tudo do portátil da Nintendo. Pelo menos os jogos do Mega Duck eram exclusivos, mas saiu apenas algumas dezenas, já que o portátil nem vendeu tanto assim. O interessante é que era possível conectar um joystick nele e duas pessoas podiam jogar simultaneamente naquela telinha minúscula. Era difícil de enxergar alguma coisa, mas que dava para jogar, dava. Para você ter ideia, ele vendeu tão pouco aqui no Brasil que é considerado raro pelos colecionadores americanos. E se você perguntar a algum brasileiro sobre o Mega Duck, ele provavelmente imaginará essa imagem aqui e não um videogame. Você não precisava gastar uma fortuna para ter um Game Boy em 1993, pois tinha um clone descarado que fazia tudo que o Game Boy original fazia, inclusive foram clonados até alguns jogos. O Fortune imitava o portátil em tudo, até no preço, que girava em torno de $80, enquanto o Game Boy custava $89 na época do lançamento. Então nesse caso compensava mais ficar com o original e deixar essa cópia descarada de lado, que para um clone, né, já estava uma fortuna. Um clone que conseguiu se sair melhor que o original na hora de jogar é o Retrobit. Ele foi projetado para se parecer muito com o Game Boy, só que essa cópia é capaz de reproduzir jogos do Game Boy Color e Game Boy Advance. Ele é super avançado. Tem uma tela bem iluminada e colorida, e segundo o fabricante a bateria dura em média aí 10 horas. Você pode carregar via USB, mesmo se estiver jogando aí com seu cartucho 10 em 1 que vem junto com ele. O preço inicial dele é $80 e é caro para um clone, a não ser que ele realmente cumpra o que está dizendo, aí sim dá para pensar no assunto. Mas sacolé, né? Os clones são conhecidos por mentirem na cara dura e serem mal feitos, então melhor não arriscar. E para encerrar temos o Super Vision, que já teve muitos nomes pelo mundo afora, justamente para economizar dinheiro em cada país, em suas vendas no submundo dos games, mas na prática é tudo uma cópia descarada. Esse portátil fez muita fama principalmente no Reino Unido, só que ele tinha uma falha imperdoável até mesmo para um clone. Enquanto a Nintendo tinha problemas com o Game Boy original em relação ao seu display, que era muito escuro e não facilitava nem um pouco a vida dos jogadores, o Super Vision era bem pior. Na tela dele mal dava para enxergar alguma coisa. Acho que por isso que foi dado esse nome a ele, você teria realmente que ter uma supervisão para conseguir jogar nesse portátil. Para alguns, seda é um tipo de shampoo e para outros é um tipo de papel que você usa, dentre outras coisas, para fazer pipa, por exemplo. Mas para os mais atentos, seda é um videogame exclusivo da China. Esse clone vem com vários jogos embutidos e aceita qualquer cartucho do Mega. E tem até um adaptador para rodar jogos do Master System. Inclusive aceita até os joysticks do console da Sega. A única diferença do Seda e do Mega Drive, além do nome escroto, é a péssima qualidade do produto e o preço, que com certeza é bem abaixo da média, mas eu duvido que isso aí aguenta uma semana sem dar problema. Um Mega Drive diferente que acredito que dificilmente a Sega ou a Sony aprovaria, porque os caras de pau tiveram a audácia de usar a carcaça de PlayStation 1 e criar um clone do Mega Drive com 125 jogos na memória. Meus amigos, um clone totalmente diferente, diretamente da Ucrânia e distribuído pelo mundo.
Eu pesquisei em alguns sites e eles garantem a qualidade do produto e alguns dão até 1 ano de garantia. Mas eu acho que tudo isso é lorota, hein? Porque só de olhar já dá pra ver que é uma bela de uma porcaria. Segundo alguns vendedores, os joysticks têm os cabos mais fortes que muitos consoles por aí. Mas eu aposto que se só dá uma puxadinha já desmonta tudo. Ele até vem com entrada para cartuchos e funciona com qualquer fita do Mega Drive. Inclusive vem com 2 cartuchos de brinde, mas mesmo assim eu não recomendaria isso pra ninguém. Ou os caras escondem muito bem os clones e por isso não vemos muitos por aí na internet, ou eles são de péssima qualidade mesmo e não fazem nenhum sucesso e por isso se perdem na história. Mas em minhas pesquisas encontrei alguns. O Zoga ZW é um console em formato do controle do Dreamcast, mas com certeza não tem nenhum jogo dele na memória. Parece ser um portátil, mas eu não encontrei nada sobre ele. Que merda, hein? O Super Songa foi inspirado no Mega Drive 1, mas com design um pouco diferente. E o curioso é que ele tem até um controle sem fio, e aliás o joystick é bem estranho também, hein? O fabricante desse Songa é conhecido por criar muitos clones Xing Ling, inclusive algumas versões do NES, mas nada de qualidade, né? Como sempre, né? Songo mesmo é quem compra um console desse achando que teria comprado o Mega Drive original. O Contorland é outro clone inspirado no Mega Drive 2 japonês, mas esse vem com os joysticks inspirados nos controles do PS1 e vem até com alguns jogos na memória, mas somente para crianças de 6 anos ou mais. Por que será que eles restringiram a idade, hein? Será que uma criança mais nova jogaria esse videogame no lixo sem remorso nenhum? Vai saber, né? E agora vamos ver um console extremo. O Extreme Land é uma cópia do Mega Drive, só que com um nome diferente, e o resto é aquela ladainha de sempre. O Mega Brasil 3 é outro clone feito pela Songa, que até acrescentou o nome do Brasil para ver se vendia mais aqui no país, mas isso não colou não. É tanta porcaria por aí que as empresas especializadas nos clones sempre dão um jeitinho de ganhar alguma coisa em cima disso. E a Dynacon, que é famosa aqui no Brasil por criar Famiclones, resolveu também entrar na era do Mega Drive. Temos aqui o Mega Vision, que foi feito pela Dynacon. Seu design era idêntico ao Dynavision 4 e tinha qualidade muito superior ao Mega Brasil 3. Bom, pior não podia ficar, né? Mas esse era muito mais funcional que qualquer outro clone da época. É compatível com o Sega CD e 32X. Vinha chaveado de fábrica e ainda possuía um Master System Converter, próprio para poder rodar jogos do Master System. O console vinha também com 2 controles de 6 botões. E parece que tinha até alguma qualidade, possivelmente até compensaria ter um desse em casa. Mas foi retirado das lojas pouco tempo depois que foi lançado, pois a Tectoy, que era a representante oficial da Sega aqui no Brasil, ameaçou a Dynacon judicialmente. Então o Mega Vision foi pro limbo dos clones. Mas isso só mostra que a cara de pau de clonadores não tem limites. O Gen X Dual Station é um clone 2 em 1, pois tanto pode rodar jogos do Mega Drive quanto do Nintendinho. É, isso mesmo que você ouviu, 2 rivais em um só console. Claro que sem o consentimento das empresas, né? Já que os clonadores não estão nem aí, vão enviando peças tudo quanto é coisa e até criar um console bizarro. E torcer para que alguém compre algum dia, né? Aqui você ainda recebe 2 joysticks de 6 botões, bem parecido com os do Mega. E pelo jeito não vem com nenhum jogo na memória. Então se você queria economizar comprando esse clone, pode tirar seu cavalinho da chuva e se preparar para comprar seus cartuchos. É um clone que até passa se você quiser colocar na sua coleção. Mas para quem não coleciona eu peço que passe longe desse aqui. O que eu acho mais criativo nos clones de videogames são os nomes super diferentes e a aparência deles, né, que geralmente não tem nada a ver com o original. Mas mesmo assim eles devem acreditar fielmente que vão enganar alguém na hora da compra. Um clone que roda muitos jogos emulados é o GPD, ou Gamepad Digital, que tentou copiar aí o Nintendo DS, só que com o sistema Android integrado. E até que esse clone não é dos piores não.
Muitos sites que fizeram reviews desse portátil constataram que os botões dele são confortáveis, ou pelo menos não tem aqueles rangidos, né? Ou fazem calo no dedo, que geralmente acontece, né, naqueles clones de péssima qualidade. Você vai jogar, faz mais calo no dedo e você não passou nem a primeira fase. A vantagem do GPD é que além dos jogos antigos que podem ser emulados nele, ele ainda pode rodar jogos para Android mesmo. Claro que não, né, aqueles jogos mais fodões, mais modernos, mas aqueles mais simplesão dá certo, pode instalar que roda. Então, se você jogar na balança, né, pode-se dizer que esse clone aqui foge às regras e até saiu muito bem. Se você tem um primo chato ou pretende ir na festa de aniversário daquela criança irritante que só dá trabalho, então aproveita para dar uma trollada nele com o YD Matrix, que tem a aparência do Nintendo DS Lite, mas é uma bela de uma porcaria de clone, né? É tão ruim que chega a ser uma ofensa para quem ganha isso aqui de presente. Mas depois não vai ficar espantado, né, se o aniversariante te expulsar lá na mesma hora, porque esse clone aqui zoa mesmo com a cara de qualquer ser humano. Nem aqueles minigames de camelô, sabe, zoavam tanto assim. Os joguinhos aqui são basicamente algumas etiquetas coladas ali mesmo na tela que nem acendem direito, que vão mudando de cor, né, mudando a luz conforme você aperta os botões. Mas também, né, para um videogame de $11 não dá para esperar muita coisa. Um clone revolucionário que demorou 3 anos para ser desenvolvido e promete derrubar qualquer PlayStation da vida é o Open Pandora, que não é só um videogame portátil, mas quase um notebook super moderno e multiuso. Esse clone é tão versátil que pode rodar jogos do MS-DOS, do NES, Super Nintendo, PC, Arcade, PS1 e por aí vai. Inclusive os desenvolvedores prometeram que daria para jogar um Quake 3 online nessa belezinha clonada aqui. Mas eu não boto muita fé, não. No seu lançamento em 2007, muitos problemas de hardware e software aconteceram nas primeiras unidades clonadas, e o videogame teve que ser cancelado e revisado tudo de novo durante 2 anos, até ser relançado de uma forma que pelo menos funcionasse, né? Ruim, era ruim sim, mas tem que funcionar, né? Fazer o quê? Mas é aquela história, né? Você já está comprando um clone e quer que ele funcione ainda, já é pedir demais, né? E mesmo com todas essas funcionalidades e uma bateria que durava mais de 10 horas, essa cópia descarada não vendeu muito por causa do seu preço, né? Que girava em torno de $330, um absurdo, tá mais caro que o Nintendo Switch, então deixa quieto, né? Vamos pro próximo clone. Se já é triste ser trollado com um clone de console quando você está ali esperando uns jogos em 3D avançados e tudo mais e descobre que só tem jogos estranhos daqueles minigames de camelô, imagine só se você ganhar um clone do Nintendo DS, só que nem jogo eletrônico tem de verdade. É, só tem aquele Water Game, que são aqueles joguinhos que você aperta o botão, né, e alguns objetos se mexem ali dentro da água. Tem muitos brinquedos assim, principalmente nas antigas a gente usava muito esse brinquedo. Mas hoje em dia são poucas crianças que curtem brincar com um desse, né? É mais tablet, celular. E se uma criança ganhar um desse, é bem possível que jogue no lixo e fale que estragou. Então imagine só a alegria de ganhar um Nintendo DS e quando você abrir a caixa encontra um joguinho para ver peças se mexendo debaixo d'água. Deve ser uma alegria tão grande que eu nem consegui descrever em palavras, então deixei uma imagem de uma criança que acabou de ganhar um brinquedo desse. Olha só a alegria dela. Pois é, essa é uma reação natural de quem recebe um clone de presente, né? Uma cópia bem mal feita do primeiro modelo do Nintendo DS, que é tão ruim, mas tão ruim mesmo, e os jogos são tão péssimos, que era mais emocionante, né, ter ganhado aquele joguinho da água do que ser trollado com esse aqui. Para você ter ideia da dimensão de ruindade desse videogame, ele era vendido por $5 no mercado negro de games. E dos 2 displays que ele possuía, o de baixo nem funcionava, né, pode esquecer, é só de enfeite. E o de cima tinha alguns desenhos que os caras misturaram um jogo de futebol com um jogo de luta. Mas na prática mesmo você nem sabia o que estava acontecendo, né? Você ia apertando o botão e virava aquela bagunça na tela. Então já sabe, né? Se você gosta de alguém e quer dar um presente, não dê um Noodle Games pra ele. E pra finalizar temos o Nintendo DS Lite. É, like mesmo, não falei errado.
Esse videogame super moderno já vem com alguns jogos em HD de última geração para você jogar. E melhor ainda, né, dá para escolher qualquer uma das 10 cores que esse portátil possui. Tudo isso por $2 no submundo dos clones. É ou não é um negócio da China? Começando com um projeto de videogame que pretendia pelo menos ser algum dia um portátil que suporta jogos de PC diretamente da Steam, jogos do Xbox One e de PS4 através de recursos remotos oferecido pela Sony e Microsoft. Tá bem ambicioso esse clone pelo jeito e está sendo produzido somente por uma pessoa, que depois de alguns meses, depois de testes, adaptações e tudo mais, decidiu anunciar para o mundo seu console. Bom, à primeira vista ele até se parece sim com o híbrido da Nintendo, mas os controles desse aqui não podem ser removidos, assim como acontece no Nintendo Switch. E os jogos não são do mais novo console da Nintendo, mas são até avançados, já que esse protótipo tem uma configuração razoável. Ele vem com SSD aí de 250 GB, uma tela de 7 polegadas, resolução de 1200 por 800, 8 GB de memória RAM DDR4 e um processador Intel Core i3. Claro que não dá para rodar jogos super pesados no máximo, mas uma grande quantidade aí de games da Steam vai funcionar de boa. O projeto ainda está em andamento e o próprio criador não deu muitos detalhes se vai lançar uma campanha de financiamento ou se tem data para lançar. Resumindo, se o projeto Scout vai ser uma boa aquisição ou não, temos que esperar para saber. Pelo menos, né, ele não se chama PlayStation Switch. O próximo clone descarado é o Vastin G800, que executa o Windows 10 e tem uma configuração menos potente que o primeiro videogame que nós vimos, mas é bom o suficiente para funcionar alguns jogos com o sistema do tio Bill Gates. Esse clone descarado está previsto para 2018 e será vendido para quem quiser comprar pelo valor de $300. E só sai por esse preço se você comprar 1000 unidades ou mais. Com certeza o valor final aí para o consumidor será muito maior. Isso se a Nintendo não entrar com processo e tudo mais e barrar a produção dele, porque esse aqui é um clone descarado sem sombra de dúvidas. Só que na prática mesmo, basicamente ele é um tablet com Windows 10. Tem Wi-Fi, Bluetooth, câmera, porta USB e tudo mais que um computador tem direito. Pelo menos os jogos, né, não serão tão caros como do Nintendo Switch. Para os jogadores mais nostálgicos, tem um clone chamado Nintendo RP. É isso mesmo que você ouviu, é um trocadilho aí de Nintendo e o nome do criador do clone, que é o Tim. E nesse clone funcionam os principais jogos de consoles antigos, tem do NES, Super Nintendo, Nintendo 64 e por aí vai. Na verdade, segundo o criador, o console suporta mais de 50 emuladores de consoles diferentes. Nossa, deve ter emulador de console obscuro incluso nesse projeto. Ele é basicamente um multijogos em forma de Nintendo Switch. O mais bacana é que ele tem a saída HDMI e você pode jogar na sua TV gigantesca na sala. Pelo menos, diferente dos outros consoles, esse aqui o criador até ensina como você montar um desse em casa a partir do zero, com custo baixo e com peças e produtos que você pode encontrar pela internet. Então, quem tiver paciência e vontade de criar um Nintendo Switch igual esse aqui, estarei deixando o link na descrição para você ver como que faz. Dá uma olhada lá depois. E para encerrar temos o Morphos X300, que mesmo sendo um console super parecido com o Nintendo Switch, não é um clone do console da Big N. Na verdade esse aqui já existia anos antes da Nintendo sonhar em criar o Switch. Acho que foi a própria Nintendo que clonou dele. Esse portátil com sistema Android foi criado por uma empresa chamada Icon Electronics, que trabalhou tão bem nele que até a Nintendo, né, tentou copiar. Ele tem tela sensível ao toque, os controles se destacam assim como no Nintendo Switch e a tela até gira conforme o ângulo do seu jogo. Mas de todas essas funções, o que eu achei interessante mesmo foi que ele tem os botões R1, R2, L1, L2, assim como os consoles da Sony, e também tem Y, A, B e X, como os consoles da Microsoft. Foi uma mistura dos dois ali. Mas toda beleza tem um preço, e quem quiser obter esse videogame que é considerado o pai do Nintendo Switch, se prepara aí para gastar $300 e ainda terá que importar, já que dificilmente encontraremos um desse no Brasil. Bom, pelo preço e pelas configurações do console, eu acredito que ainda vale a pena ter o Nintendo Switch original. Nossa lista com o WoW. O WoW Wireless Game, um clone do Wii, mas que não roda jogos de Wii. Apesar da aparência, ele roda jogos de 16 e 32 bits e você paga $39,99 por cada unidade desse console original da China.
E eu cavei muito nos sites aí pela internet afora, mas não achei muitas especificações técnicas sobre este console. Só que ele é uma bosta mesmo. Uou! O Wii é outro grande console feito para aqueles compradores distraídos, desavisados ou burros mesmo. Esse console francês já vem com seus 198 jogos favoritos. Tem golfe, boliche, tênis, boxe e muito mais, sempre com seus excelentes gráficos de 16 fucking bits. E como de praxe, né, os joysticks são semelhantes aos do Wii original. E também como de praxe, são feitos com material bem vagabundo e estraga logo nos primeiros dias. Mas fazer o que, né? Se você compra um clone no lugar do original, não espere muita coisa. Outra peculiaridade que é encontrada no submundo dos videogames clonados é o Nintendo Wii. Produzido na China, esse clone fodástico é uma daquelas cópias tão ridículas que é difícil até de acreditar que existe. Com um design que copia grosseiramente o Nintendo Wii, o Wii traz um controle de movimento que obviamente funciona mal pra caramba. E como a grande maioria dos clones de Wii, ele também vem com jogos de esportes. Mas diferente dos outros, essa cópia aqui, além de descarada, ela é ousada. Seu sucesso foi tão grande que ele foi parar lá em terras japonesas. Um console para competir de frente com a Nintendo lá na terra de Shigeru Miyamoto. E como vocês podem ver na imagem, ele está sendo vendido lá no Japão nesse exato momento. É muita cara de pau. Por isso que quando digo que os clones são descarados é porque eles são mesmo. Bom, mas falando sério agora, quer um console completo de última geração? Então compre um Wireless 60. 12 jogos de esportes, 48 jogos arcades, 2 controles sem fio, um kit beisebol, 2 kits tênis e 2 kits de ping-pong. Jogos interativos como beisebol, dança, basquetebol, boxe, boliche, pesca, golfe, dardos, tênis, bilhar, ping-pong. Enfim, esse clone é super completo, com 60 jogos inclusos. Ele veio para competir de frente aí na geração atual dos videogames, pois ele é bem recente mesmo, foi fabricado ainda até fevereiro de 2016, ou seja, pode comprar que é de última geração. Eu mesmo já coloquei todos os meus videogames à venda a preço de banana só para comprar o Wireless 60, porque na minha opinião, se o cara não tiver um clonaço desse, ele nunca jogou videogame na vida, e é um belo de um poser. O Wii Vision tem um design com acabamento emborrachado e o nome é claro, né, para confundir aqueles pais desatentos na hora de comprar o presente do Dia das Crianças. Esse aqui já apareceu até muitas vezes nas propagandas do SBT com aquela menina ardida lá. Mas o que a maioria aqui não sabia é que esse líder de vendas de clones do Wii só roda jogos do Nintendinho. Esse clone seguiu sim as normas à risca e só colocou os jogos do NES para rodar no console. Pelo menos a aparência dele é mais da hora que o Wii original. E mesmo sendo uma verdadeira de uma merda, está dentro dos conformes dos Famiclones, se compararmos com o Wii. Só que esse Wii com 2 Es. Esse console é bem loucão mesmo. Afinal, além do plágio do nome, ele tenta ser parecido visualmente com um console da Nintendo. Ao contrário dos anteriores, que rodam jogos do Nintendinho e até mesmo tem sensores de movimento, o suposto console em questão é apenas um DVD player. Você não ouviu errado. Pode chorar, pode espernear e fazer até birra, mas se seu pai comprou um Wii pra você de presente, você só vai conseguir assistir aquele filme ruim do Street Fighter, porque jogatina mesmo nem pensar. Que merda, hein? Aí depois você pega uma porcaria dessa, desce a lenha, joga no chão, mete tiro no console, e eles falam que você é doente. Pô, doente é quem criou essa bosta desse aparelho de DVD Wii. Como a venda dos Playstations estavam em alta e as empresas estavam faturando como nunca, resolveram então criar consoles personalizados, uma coisa fina mesmo, só para colecionadores exigentes. Aproveitando o ano da Copa de 1998, por que não criar um Famiclone todo estilizado e colocar uma meia bola no lugar da tampa? Ah, é claro, né? Vai vender igual água no deserto. O console era idêntico ao PlayStation tijolão e tinha até botões personalizados. Aposto que quem ganhou um desses de presente já meteu logo uma bica bem no meio dessa meia bola aí pra nunca mais ver essa porcaria funcionar.
Aproveitando a fama de Pokémon, empresas fabricaram um PlayStation comum e meteram o nome e a foto do Pikachu. Os viciados em Pokémon logo correram nas lojas para adquirir esse magnífico console na esperança de encontrar algum título novo aí da franquia japonesa. Mas como de costume, ao abrir a tampa você sempre encontrará aquela famosa fita amarela com 1 milhão de jogos repetidos do Mario. E mesmo assim o console foi tão vendido que saiu até uma segunda versão, o Pica-Boy 2, que ao contrário do primeiro tem o número 2 no nome e o resto é aquela maravilha de sempre. E ambos nem foram lançados no Brasil. Imagine só as piadas obscenas que sairiam por aí afora se alguém falasse que queria um Pica-Boy. Ih, rapaz. E mesmo com todos esses sinais, ainda lançaram uma terceira versão do console, o Pica Game, em que juntaram todas as desgraças dos dois primeiros, pintaram de preto e tiraram o Pikachu da caixa aí, pra não dar muito na cara, né? Mas ainda assim ficou uma bela de uma porcaria. No mundo dos negócios, você precisa ser criativo para não ficar para trás e às vezes até variar um pouco e dar alguns brindes juntos com seu produto para que as vendas alavanquem. Nesse console moderno de 8 bits, além do clone descarado do PlayStation 1, você leva inteiramente grátis para casa um boneco do Vegeta. É isso mesmo. Se você não se divertir com seu Famiclone de péssima qualidade, cheio de jogos genéricos, pelo menos vai poder passar um tempo aí brincando com seu boneco do Vegeta, que aparentemente é muito mais divertido que passar raiva ao ser enganado ganhando um Famiclone do PlayStation 1. Mas se todos esses clones não forem o bastante para você, que tal um PS Kid Computer Videogame? Com botões coloridos e uma pistola laser. Ou talvez um Polystation, caso você já esteja farto de ouvir Polystation pra cá e Polystation pra lá. O diferencial desse aqui é que ele tem um Homem-Aranha na capa, o resto é aquela porcaria que todo mundo conhece. O Fanstation já é conhecido da galera trollada, junto com o Fanstation 2, Fanstation 3 e por aí vai. Mas nenhum deles foi tão longe quanto o Super Game Biohazard, que vem com o Leon estampado na caixa e também na tampa do console. Ah, isso é maldade pura pra criançada que deseja jogar um Resident Evil 4. E para finalizar temos o Play Power Room, que também aproveitou a Copa de 2002 para ingressar aí no negócio dos clones do NES. Assim como o Play Soccer 98, você também tem o desenho de uma bola em cima da tampa, só que dessa vez a bola está murcha. E não dá nem pra chutar essa porcaria pro mato sem machucar os pés. Mas com certeza proporcionou horas e horas de muita raiva e tristeza na criançada que foi enganada. E se você é uma pessoa muito tranquila e deseja passar momentos de raiva, compre um Play Power 1, que você não vai se arrepender. Ou vai se arrepender, né? E para começar, vamos logo de cara com o Super PlayStation 2, mas para os mais chegados, né, pode chamar de SP2. A gente até já se acostumou em ver um monte de porcaria por aí que roda jogos 8 bits e tal. Mas antes fosse jogos do NES mesmo, que é um videogame super fodástico das antigas, mas não, né? Sempre encontramos clones com jogos hackeados e super repetidos. Mas com o Super PlayStation 2 a história é um pouco diferente. Ele ainda é um clone, né, mal feito, com material de péssima qualidade. Mas dessa vez ele roda jogos do Super Nintendo e além da entrada para o cartucho, também vem com jogos na memória, olha só. Sem contar que copiaram o modelo PS2 Fat, né, o famoso tijolão. Enquanto a maioria dos outros clones copiaram o Slim, né, pelo fato de usar menos matéria-prima na produção. Mas mesmo com essa proposta diferente, esse super clone ainda tentou enganar mais ainda as pessoas, né, mais do que elas já estavam sendo enganadas. Vai vendo, ó. Primeira mentira, segundo o fabricante o videogame teria 1 milhão de jogos na memória, o que é totalmente falso, né? Porque o Super Nintendo nem tem 1 milhão de jogos lançados para ele. E segundo, porque tinha somente algumas dezenas de games na memória. Mas né, já quebrava um galho, afinal jogar um Super Nintendo num clone é coisa rara. A caixa também dizia que tinha jogos como Sonic the Hedgehog, Street Fighter e Gran Turismo, mas nenhum deles deu as caras no console, né? Mas é aquela história, você já está sendo enganado quando compra um clone. E ficar esperando que seja um console fodástico, pô, daí já é esperar demais, né?
Sempre quando uma empresa, geralmente chinesa, tenta criar um clone, ela logo pensa no nome do console, que tem que ser o mais semelhante possível para enganar o maior número de leigos no mundo gamer e assim faturar nas costas de quem comprar. O PlayStation 2 é completamente idêntico ao PS2 Slim original, pelo menos na aparência. É um console 8 bits que vem com 3 controles, e já que o videogame tem entrada somente para 2 controles, eu tenho certeza que é para quando quebrar um, você já ter um controle reserva, e acreditem, vai quebrar na primeira semana de uso. A única parte boa desse aqui é que funciona assim em alguns cartuchos do NES de 60 pinos, mas a compatibilidade não é 100% garantida. E o preço também está bem abaixo da média, você encontra por aí na internet esse console por R$60. Mas é por sua conta e risco, né? Porque por se tratar de um clone, é bem possível que nem chegue funcionando aí na sua casa. O Poly 2 é só mais uma variação do Polystation, inclusive a caixa é aquele padrão do Polystation, Polystation 2 e Polystation 3. Nessa maravilha de console só vai rodar jogos do NES mesmo, inclusive você também ganha aquele famoso cartucho de 1 milhão de jogos, que na verdade deve ter uns 14 mais ou menos, e o resto é tudo Mario repetido. Então, é ou não é tentador ter um Poly 2 em casa? Outro clone que também não fica para trás quando o assunto é produto de má qualidade é o Point Jogos. E a única diferença mesmo é o nome do console e esse logotipo que simula os botões do controle, que mais parece uma pegada de cachorro. O resto é aquela maravilha de sempre, né? Bom, não tem muita variação de clones do PlayStation 2. Geralmente são todos iguais, rodam jogos do NES e se parecem muito com o PlayStation 2 Slim, como é o caso do Polystation 2, né? Que nem vamos entrar em detalhes aqui, porque esse aqui deve ser o maior destruidor de infância de todos os clones. Mas tem um console que talvez poderia sim ter sido uma revolução no submundo dos clones, já que esse videogame vem com um display incluso para você jogar aonde quiser. Pois é, o PZ2 parece sim um PS2 tijolão, mas no lugar da gaveta onde você colocaria o DVD do jogo, tem um display para você jogar seus games favoritos da última geração de clones, né? Imagine só a cara de felicidade do garoto que ganhar um PZ2 com uma tela embutida. Legal, né? Os caras que fazem essas cópias descaradas com certeza não têm noção do ridículo e copiam mesmo na cara dura o mais próximo possível que eles conseguem de um console original. Temos aqui um PS3, mas não se engane achando que é um console da Sony. Apesar deles terem a audácia de colocar a marca na capa, a Sony com certeza não aprovaria um PS3 dessa maneira. Como padrão, ele só roda jogos do antigo NES, o Famicom japonês. E até é a cópia exata do Famicom e com sistema bem semelhante. Esse crossover da Nintendo com a Sony é um daqueles que eu dispenso já na primeira hora. Bom, a parte boa aqui é que você não vai precisar pagar aquela mensalidade da PSN nem comprar aqueles Blu-ray absurdamente caros. Depois do grande sucesso do FunStation 1 e do FunStation 2, chegou no mercado gamer o FunStation 3, só que agora muito mais moderno. Além de todas as funcionalidades dos dois primeiros modelos, ele agora vem com o número 3 no nome. É, isso mesmo, foi só colocar o número 3 estampado no console e já temos um videogame moderno da próxima geração. Ele é um Famiclone descarado, assim como seus antecessores. Nome, aparência, tamanho, tudo foi pensado minuciosamente para se parecer o máximo possível com o PS3 da Sony. E o resultado, é claro, né, uma verdadeira porcaria, uma imundície, uma obscenidade. Quer saber? Vamos logo para o próximo antes que eu fique tentado a comprar essa maravilha. Você já deve estar cansado de ouvir Nintendo vir pra cá, Polystation pra lá e outros Famiclones famosos no submundo dos games. Então chegou a hora de você esquecer tudo isso e ser um vencedor. Permita-me lhe apresentar o Winner, um dispositivo maravilhoso que não só é a cara lavada do PS3, mas ele também possui sensores de movimento muito parecido com o que vemos ali no Nintendo Wii. O destaque desse campeão é seu valor, que chega a $120. Pra você ter ideia, ele ganha até no preço.
Mas não se preocupe, caso você compre sem querer um Winner achando que é um PS3, saiba que ele vem com um karaokê para você cantar as suas músicas favoritas com cenários em 2D. É ou não é um videogame campeão, vencedor? Se a grana tá curta e tá foda de comprar um console de última geração, uma alternativa barata para o PlayStation 3 é o PZ3. Um mini PlayStation 3 que já vem com seu próprio visor e um jogo semelhante ao dos consoles populares que imitam o Game Boy da Nintendo. Não espere um FIFA ou um PES na memória dos consoles, mas se delicie com esse futebol com gráficos do futuro. E o melhor de tudo é que ainda vem com jogos na memória, escolha a partir de clássicos como Fórmula 1, futebol ou Street Fighter. Com tantas características surpreendentes, com certeza eu vou comprar um PZ3. O Play Power 3 foi distribuído pela MG Eletrônica, um distribuidor grego de vários brinquedos. Eles até fabricam mais videogames, como o Genesis. Não o Mega Drive Genesis, é o Genesis mesmo. Mas nada comparado com a modernidade de um Play Power 3. Seu tamanho é cerca de 1/4 de um PS3 real e já vem com cartucho de jogos 76 em 1. Até que os jogos não são tão ruins, pois tem muitos clássicos do Nintendinho, mas a maioria vem repetido e muitos deles até são hacks. Aquela história, né? Se você gosta de gastar dinheiro à toa, então tá na hora de comprar um Play Power 3. E por último, mas não menos porcaria, temos o PlayStation 3, que já é um velho trollador de crianças aqui no Brasil e no mundo, né? Aquele bom e velho clone que você não quer ver nem pintado de ouro. Assim como o primeiro desse vídeo, a única característica em relação às suas duas versões anteriores é o número 3. O resto é falta do que fazer e uma vergonha no mundo gamer. Toda vez que um console é lançado, o preço dele sempre sobe lá nas alturas e fica difícil ter o console e muitos jogos ao mesmo tempo. Você tem que escolher ou ter muitos games ou ter um videogame, né? Os dois é um sonho distante. Mas não se preocupe, porque seus problemas acabaram. Uma empresa chamada Nanica Station conseguiu produzir um game no submundo dos clones, que além de ser um console mais barato, já vem com 200 jogos na memória. É isso mesmo. Esqueça aquele monte de downloads demorados e ficar comprando jogos absurdamente caros. Porque aqui você já ganha 200 jogos exclusivos com um preço quase que simbólico. Também pudera, né? Esse videogame que é quase que simbólico, pois esses 200 jogos na memória são versões hackeadas de jogos do Nintendinho, o NES 8 bits. Então se você comprar um desse na intenção de jogar um game lançamento, com certeza vai pagar papel de besta. Mas não esquente a cabeça, porque junto com o console vem 2 controles para você chamar um amigo e fazer papel de besta junto com ele. E além de todas essas qualificações positivas, você ainda ganha de brinde uma pistola para jogar seus games em realidade virtual. Isso é melhor que um VR. E agora, né, com exclusividade, você vai ver uma gameplay em alta resolução desse acessório da última geração. Sinistro, né? E o melhor de tudo é que só funciona nas TVs de tubo. Aquelas mais conhecidas como caixa de abelha também funciona, viu? E assim, né, você vai economizar tanto no console quanto na TV. Ou não é um videogame inovador, revolucionário? Outro clone que já caiu no desgosto do povo é o Oye. Esse console ainda não se decidiu se quer ser um PlayStation 4 ou um Xbox One, e daí ficou uma mistura insana dos dois. A aparência em si é do PS4, mas os controles tentam copiar o Xbox One e no final das contas, né, são todos clones mal feitos e mal acabados. Mas o Oye não é dos piores clones, porque enquanto a maioria dos clones vem com jogos 8 bits, esse aqui vem com sistema Android 4.4.2 e com muitos aplicativos já instalados. A empresa que criou esse clone exclusivo foi a JD.com,
E até que as configurações dele são boas, 2 GB de RAM, 16 GB de memória flash, tem portas USB 3.0 e até um slot para cartão micro SD que suporta cartões de até 64 GB, para armazenar seus jogos exclusivos. Você não vai conseguir jogar The Last of Us, por exemplo, mas o Zumbi Tsunami, né, é garantido. Até onde eu encontrei informações na internet, esse console só é vendido lá na China ou pelos sites da China, porque se o fabricante quiser expandir seus horizontes pelo mundo, com certeza a Microsoft ou a Sony vão dar aquela freada bonita na empresa por causa dos direitos autorais. Mas alguns revendedores já têm esse clone à disposição e está custando em média $70. E no kit vem o seu tablet, no kit vem o seu console fodástico e o controle que eles garantem que o conforto na hora de jogar é quase idêntico ao do Xbox One. Então, né, se você estava na dúvida entre comprar um Xbox One ou um PlayStation 4, desencana, cara, compra um Oi que tá tudo certo. O Fuse Tomahawk F1 é o mais novo videogame Android de baixo custo fabricado na China. O design do console é completamente copiado do PlayStation 4 e o joystick é incrivelmente semelhante ao do Xbox One, né? É quase um Oi 2.0. É o clone clonando o clone. Esse console foi lançado em 2016 e está custando em média R$500 por aí. Mas esse aqui foi tão cara de pau que além do joystick parecido com o console da Microsoft, ele também tem uma interface praticamente idêntica ao do PlayStation Network, com aquele menu cheio de 9 horas e tudo mais. As especificações do videogame incluem um processador de 4 GHz e 500 GB de armazenamento interno, dá pra guardar muito Angry Bird por lá. E os desenvolvedores garantem que esse clone vai rodar a maioria dos jogos tradicionais para Android. E ainda receberá títulos como Assassin's Creed, Might número 9 e muitos mais jogos lançados recentemente. Bom, isso é o que eles prometeram, né? Se vai funcionar mesmo é outra história. A empresa fabricante do Fuse é relativamente nova, composta por ex-funcionários de várias empresas, inclusive da Nvidia. Aparentemente é um aparelho bom que roda jogos bem bacanas, mas isso não justifica, né, fazer uma cópia descarada do console da Sony. Hoje o assunto é PSP, e diferente de muitos consoles de mesa, os clones de portáteis são bem fiéis à aparência dos originais, e muitas vezes até o nome é o mesmo. E se algum desavisado comprar um clone de PSP achando que era o original, é porque não assistiu esse vídeo. Bom, para começar temos aqui o PSP, mas uma coisa é certa, não é o verdadeiro portátil da Sony, e sim uma cópia com sistema Android. Na verdade ele é quase um tablet em formato de PSP. De acordo com o fabricante, o dispositivo vem com touchscreen e uma tela de 3,5 polegadas, botão deslizante e uma câmera de 0.3 megapixels na frente e traseira. Sentiu o drama aí? Ela não vem somente com uma câmera, mas sim duas, para você olhar bem para sua cara de besta 2 vezes e perceber que foi enganado achando que tinha comprado o portátil da Sony. Mas você não perdeu de tudo, pois esse clone é basicamente um telefone celular completo, com 2 slots para cartão SIM. Pelo menos espero que seja desbloqueado, né? Bom, ele também suporta vários jogos do NES e vários jogos em Java. Resumindo, um smartphone Xing Ling com cara de PSP. O JXD 683 possui um display LCD de 2,5 polegadas, slot de cartão de memória, câmera de vídeo, reproduz MP3 e custa o olho da cara, $133. Dá pra ler e-books nele e até assistir TV, mas eu só não encontrei a parte que dá pra jogar, né? Ele é basicamente uma câmera digital bem vagabunda, com alguns poucos recursos. Bem que poderiam colocar alguns jogos nele, né, pra dar uma enganada. Esse JXD é uma bela de uma porcaria, mas já o JXD V1000 é mais poderoso e preparado para o mundo dos games. Essa belezinha chinesa aqui, não, essa também é uma belezinha chinesa, mas eu me refiro a esse clone do PSP, que dessa vez roda jogos do Super Nintendo, PlayStation 1 e Game Boy Advance, tudo em um só console. Tudo isso por apenas $50 e você terá um produto 100% original da China. Mas até que seria uma boa desse, hein?
O que vocês acham? Comenta aí. O PXP 900, como todo clone que se preze, não roda nenhum jogo do original. Mas esse aqui em especial é taxado como multiuso, já que roda jogos do NES, Super Nintendo, Famicom, Game Boy Color, Super Famicom e Mega Drive. E ainda toca MP3 e vídeo em sua tela de 4.3 polegadas. Pra quem curte jogos antigos, essa é uma boa opção, mas fica atento nas lojas que vendem esses clones, hein? A garantia é só até você passar a primeira fase, depois é por sua conta. É que geralmente os produtos são de péssima qualidade, mas se eles durassem bastante seria uma boa ter um portátil desse multijogos. Se você quer economizar uma grana para o final do ano, mas precisa comprar um presente de Natal, que tal comprar um Pop Station no lugar do PSP? Porque esse portátil tem jogos similares ao original, ou até melhores. Dá uma olhada aí e veja você mesmo. Meus amigos, mas o melhor de tudo isso vai ser você ver a felicidade de quem recebeu esse presente de Natal. Bom, torça para que a pessoa que receber esse Pop Station de presente fique em choque e não consiga nem andar enquanto você corre que nem um doido. Porque se ela te pega, meu amigo, não posso nem falar aqui no vídeo o que vai acontecer. Então bora pro próximo. Stone é uma imitação horrenda do PSP e vem com 30 jogos na memória. E o sucesso desse portátil pelo mundo foi tão grandioso que eu não consegui encontrar nada sobre ele, nem lá em sites da Conchinchina. Só que ele possui 256 MB de memória e um slot para cartão, e também suporta MP3 e MP4. Mas será que ele suporta ser o presente de alguém no final do ano? O PSP Go versão chinesa não só lhe permite jogar títulos do Game Boy, como também jogos em Java. E ainda por cima funciona como um telefone celular. Tem um display deslizante de 3.2 polegadas, entrada para cartão SIM e uma câmera integrada. E embora pareça um doce presente de final de ano, o preço é bem salgado e lá na China estão vendendo por 117 dólares. Então fique esperto para não comprar um PSP Go chinês achando que é o portátil da Sony. Se o PS2 já tem gráficos bons, imagine como seria um portátil com jogos do PS3. Bem louco! Olhando assim à primeira vista já pensamos, ah, que legal, né, a Sony lançou um PSP mais moderno e tal, mas não foi não. É mais uma imitação barata do portátil com aquela pitada esperta da China. Apesar do display colorido de 3,5 polegadas, alto-falantes estéreo, conectividade com a TV e uma câmera de 1.3 megapixels, você vai jogar apenas um Street Fighter 2, onde até mesmo o sprite do Ryu foi clonado, com o nome de Rei-Gi. A Capcom deve estar chorando de vergonha uma hora dessa. Com o YDPG-87, você vai se sentir praticamente como se estivesse jogando mesmo um PSP. Só que esse aqui tem uma vantagem em relação aos outros clones de portáteis, pois só ele suporta 2 joysticks sem fio para você jogar em até 5 metros de distância. Pô, dessa distância só se o cara jogar com binóculos na mão para ver a tela do game. Então os joysticks seriam inúteis se essa maravilha moderna, pirateada, não tivesse uma saída para você conectar na TV e curtir uma jogatina com os amigos. A Sony que não fica esperta, senão o YDPG-87 vai dominar o mercado dos portáteis. Mas falando sério agora, acho que nem lá na China eles conseguiram vender esse portátil, hein? Para começar, vamos falar do FC Twin. Esse videogame é o famoso 2 em 1, já que ele roda tanto os jogos do Super Nintendo como os jogos do antigo NES 8 bits. Mas ele ficou muito mais conhecido como um clone do Super NES por causa da sua aparência, que é bem no estilo do Super Nintendo Baby, e vem até com joysticks quase idênticos ao do console. Esse Super Famiclone foi criado em 2006 e é famoso até os dias de hoje por causa da sua versatilidade e do preço, né? Que como sempre é bem mais barato do que o original. Outro console que se destacou em meio a tantos clones foi o Retro Duo.
que tem as mesmas características do FC Twin, inclusive a aparência, tanto do console quanto dos controles. E é uma outra opção de clone, né, para substituir aquele Super Nintendo que seus pais deram de presente pro seu primo e você nem ficou sabendo até hoje. Se o Retro Duo já era foda, imagine o Super Retro Trio, que, como o nome já diz, tem a capacidade para rodar games de 3 consoles diferentes, o NES, o Nintendinho, né, o Super Nintendo e o Mega Drive. São 3 consoles em um. Mas com o uso de um adaptador você também vai conseguir rodar jogos do Game Boy e Game Boy Advance, um super console foda. O design dele é show de bola. Apesar do plástico dele parecer ser leve, de uma qualidade ruim, dizem que o hardware dele aguenta bem o tranco e dificilmente esse console estraga. Apesar de vir com 2 controles parecidos com o Super Nintendo, o Super Retro Trio tem 6 entradas de vários consoles, o que significa que dá para você jogar multiplayer com qualquer um dos jogos que você quiser, usando os controles originais que você quiser, né? Então o Super Retro Trio é super recomendado. Outro super console que você encontra facilmente em sites da China é o FC3 Plus. Está custando em média $50, até que o preço é razoável por um console que roda jogos do Super Nintendo, Nintendinho e Mega Drive também. É só encaixar o cartucho lá e jogar, não precisa configurar nada. Só os joysticks que são meio estranhos, né? Com os botões parecidos do Mega Drive e um formato semelhante ao do Super Nintendo, mas que no final não é nenhum nem outro. Na verdade ele é um joystick exclusivo da China, para você jogar os bons e velhos clássicos. O Super Pro System 16 é basicamente um Super Famicom, com pequenas modificações para não conter o logo da Nintendo e os dizeres Super Famicom ou Super Nintendo e tal. Esse clone foi tão bem pensado que era compatível com todo tipo de cartuchos, até aqueles que possuíam o chip Super FX, ele rodava tudo. A mesma qualidade de som, a mesma qualidade gráfica, a compatibilidade com todos os acessórios do console da Nintendo, inclusive já vinha até desbloqueado para funcionar todo tipo de cartucho de qualquer região do mundo. Esse sim era um super clone, hein? O FC Dual é um clone super futurista fabricado pela Playtrade Videogames para rodar jogos do Super Nintendo e Nintendinho. Não tem muito o que falar desse console, já que ele tem as mesmas funções e características dos outros desse vídeo. A única diferença é esse ar futurista, tanto do console como dos joysticks, que parece até que foram pintados em casa. Mas no resto são todos iguais aos outros. Talvez o Super Famiclone mais cara de pau de todos dessa lista seja o Super Players, que é uma cópia exata do Super Nintendo Baby, igualzinho mesmo, até as cores e formatos. Só que em vez de ter aquela marca Nintendo ou algo assim estampado nele, temos o nome pirata mesmo, ou seja, Super Players. Os clonadores são tão caras de pau que fizeram uma réplica exata, idêntica mesmo do console. Eu não encontrei nada a respeito na internet, mas é bem provável que a Nintendo tenha entrado com algum processo contra essa empresa, hein? Já que foi muito copiado mesmo, nos mínimos detalhes. E para finalizar eu vou falar do Super Clone, que foi tão bem recebido pela galera, foi tão bem aceito que teve várias sequências, uma melhor que a outra, conforme iam sendo feitas as sequências ia melhorando o console. Eu estou falando do Retron. Talvez você não conhecia os outros clones dessa lista, mas é bem possível que já tenha ouvido pelo menos falar do Retron, que vai desde a versão 1 até o 5 ou até mais. Esse clone parece mais aqueles canivetes suíços, sabe? Que tem 1001 acessórios, 1001 utilidades. É um videogame fabricado pela Hyperkin, uma empresa californiana especializada em periféricos desse tipo. E o Retron 5 prometia ser o mais abrangente dos aparelhos da série, que reproduz jogos do Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e Game Boy Color. E ainda vinha acompanhado com um controle Bluetooth.
e uma saída HDMI que funcionava em todas as portas, ajustando as imagens originais para 720p. Meus amigos, um super videogame que parece uma máquina do futuro e ainda por cima aceita vários tipos de videogames, vários tipos de cartucho e reproduz as imagens em HD. Só um Super Famiclone mesmo para fazer isso, né? Que os originais nem passam nem perto. Mas mesmo sendo um clone, essa belezinha aí tá custando o olho da cara. E você vai pagar pelo menos R$600 nesse console em sites estrangeiros, já que aqui no Brasil mesmo é difícil encontrar alguma loja que tenha esse videogame à pronta entrega. Então se você quer ter um desse em casa, pode quebrar aquele porquinho que você tá guardando moedas há anos, porque o valor aqui está muito alto. Mas na minha opinião, esse é um dos melhores clones do Super Nintendo, e quem tem um desse, né, não tem do que reclamar. Se lá nas antigas você jogou um Xbox, nem que for para jogar um Halo 2 em partidas online, sabe que esse console é fodástico. E apesar das vendas nem terem sido tão grandes assim como a Microsoft gostaria, ele é lembrado com muito carinho aí pelos fãs desse caixotão. E esse videogame arrumou tantos fãs por aí que muitas cópias dele foram criadas no decorrer dos anos. Mas antes fossem cópias que funcionassem, né, igual ao original. Mas não são. São Famiclones aí copiados na mais cara dura possível. O primeiro clone de Xbox da nossa lista é o Batman, mas não é o Homem-Morcego que conhecemos. É um PlayStation camuflado de Xbox. A aparência do console até que é bem da hora. Você se sentirá como se estivesse mesmo com um Xbox clássico em casa. Mas os joysticks e cartuchos foram emprestados do PlayStation na maior cara de pau. O fabricante desse fantástico console é a empresa Unique, que eu acho que escolheu o nome ideal, já que ela foi a única empresa insana o suficiente para criar um Famiclone descarado de Xbox e ainda colocar o nome de Batman. E o pior é que tem mesmo a foto do Batman na caixa. Não, nada a ver, irmão. Ah, se o Homem-Morcego ver essa ofensa aí em formato de console, hein? O que será que ele faria? Enquanto alguns copiam o Batman, outros já copiam o Mega Drive. Meus amigos, o console da Sega de 16 bits também é venerado aí no submundo dos clones. E dessa vez temos o Mega Drive Extreme, que não é nem o Mega Drive e nem o Xbox, é uma mistura mal feita desses consoles aí com material de péssima qualidade. Mas o diferencial desse clone é que ele roda jogos do Mega Drive, então se prepare aí para uma jogatina bem nostálgica mesmo, com clássicos da Sega. Esse aqui é uma mistura bem óbvia do Xbox e do Dreamcast. A carcaça do console é quase um Dreamcast, mas as cores e o X no meio não negam a cópia. E o joystick até que é bem semelhante ao do Dreamcast, mas ainda possui alguns traços do Xbox clássico. Na verdade, esse aqui nem chega a ser um clone, ele foi desenvolvido durante uma competição japonesa, em que os participantes tinham que criar suas versões de consoles. O XDCX não foi vendido oficialmente, mas se fosse lançado aí venderia igual água no deserto, com certeza. Um console que nem chegou a ser lançado aqui no Brasil, mas foi muito visto lá na América do Norte, foi o Dino Star. Esse console horroroso usa a carcaça do Xbox clássico, é um Famiclone sem sombra de dúvida. Mas o que mais dá vergonha nele são suas cores. Pra que cagar no console desse jeito? Não sei. Olha pro Xbox original, console bem feito, cores bem escolhidas e jogos excelentes. Isso aqui é o quê? Um clone mal feito com as piores combinações de cores possíveis. E com a caixa aí mais horrenda do mundo. Isso aqui vai mais assustar o cliente, não incentivar ele a comprar. Ele não tem entrada para CD, aqui você ergue um X gigante e mete um cartucho de 60 pinos ali e já era. Mas mesmo assim, esse console até que vendeu uma quantidade razoável lá nos Estados Unidos. Eu acredito que seja pelo fato de conter aí jogos do NES, e não pela sua estratégia terrível de marketing. O mundo bizarro dos consoles genéricos são uma piada mesmo, e a bola da vez agora é PX 3600.
Para quem comprar esse clone esperando ter um console de última geração, é claro que terá que se contentar com no máximo um jogo de 8 bits. Basta olhar o clássico conector de 9 pinos do Atari 2600 para você ter uma ideia do que está por vir. Este videogame super moderno acompanha dois lindos controles que mais se parece com um bate-bumerangue enfeitado com umas cliptonitas. E um deles ainda vibra, sabe-se lá com que jogo. Isso é loucura. A corajosa companhia que lançou esse console é a Kirtek Industry de Hong Kong, que é especialista em criar muitos outros clones e até inéditos de jogos de 8 bits. Isso me parece falta do que fazer. O formato do console e esse X verde horrível aí em cima do console pode influenciar muito na hora de algum pai desavisado ir comprar um presente para o seu filhão. Parece o mod de gesso do Xbox 360, mas o Rap 360 é mais um clone que só roda jogos do Nintendinho 8 bits mesmo. Uma réplica quase perfeita do console da Microsoft, pelo menos na aparência, mas aqui você não precisa comprar aqueles jogos absurdamente caros e até mesmo mídias digitais. Aqui você já tem todos os jogos garantidos em um só cartucho, e você ainda leva inteiramente grátis 2 joysticks no estilo bate-bumerangue também, e uma pistola para partidas online, onde você pode massacrar seus adversários em um Team Deathmatch. Só que não, né? Vai ser um Dunk Hunt mesmo. Esse videogame super moderno foi produzido pela Hudson Technologies Company. E no seu site oficial só vende essa belezura aqui com no mínimo um pedido de 10.000 unidades. Então bora comprar para revender, porque depois de você ter visto essas especificações, com certeza esse console será um sucesso garantido. O X-Game 360 é talvez uma das mais surpreendentes imitações de consoles já feitas até hoje. Na verdade, ele é um console mexicano que emula jogos do NES 8 bits. Fora o nome e as cores, esse console não tem nada a ver com o verdadeiro Xbox 360. Nada a ver, tio! A pistola para um Duck Hunt sempre é garantida, infinitos jogos repetidos do NES também, mas o destaque aqui são os joysticks gordinhos que tentam pelo menos serem exclusivos de alguma forma. Tirando a aparência, os jogos, os acessórios, os nomes, esse Famiclone tem tudo para dar certo. O X80000 se parece muito com o Xbox 360 e com o PX 3600. Talvez sejam parentes de segundo grau ou algo assim, sei lá. Eu até procurei em sites chineses informações sobre este console, mas não encontrei quase nada. Mas vamos ver os seus requisitos se bate com algum clone. Roda jogos no Nintendinho? Ok. O console e todos os acessórios juntos não deve pesar nem 200 gramas no total? Ok. O fio do joystick não tem nem 50 centímetros? Ok. O cartucho vem com 1 milhão de jogos exclusivos? Ok. Tem um nome bem bizarro? Ok. Depois de passar no teste desses requisitos, não tenho dúvida alguma de que esse videogame é uma bela de uma porcaria e se encaixa perfeitamente na descrição de um Famiclone. Ah, bom mesmo nas antigas era ir com os amigos nos fliperamas e jogar aquele Cadillac em dinossauros ou então The King of Fighters para aliviar a tensão do dia a dia dando muita porrada nos malucos. Mas por que ter que ir em um fliperama mais próximo se você pode levar uma máquina de fliperama para a sua casa e no formato de um console? Esqueça tudo, mas tudo mesmo que você já ouviu falar sobre o Neo Geo. Chegou o melhor console para jogos arcades já criados. Sim, o Arcade Game Box já vem com 100 jogos na memória com suporte até 4 jogadores e controle sem fio. A parada aqui é chique. Os controles são uma cópia exata do PlayStation e o console é a cara do Xbox 360 na cor preta, mas com alguns diferenciais. Esse Famiclone tem suporte para cartão de memória, toca arquivos de vídeo, roda jogos do Game Boy Advance e Neo Geo. Meus amigos, um genuíno arcade na sua casa por apenas $90 diretamente da China. Um desses até dá pra dar uma brincada, né? Pra relembrar os bons e velhos tempos dos fliperamas. King of Fighters 97. Story moves.
É isso aí, família, mais uma hora de vídeo de conteúdo de games aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do acervo do canal Nostalgia dos Games. Se inscreva aí para ver os vídeos novos, comente temas que você quer ver aqui no canal e até o próximo vídeo.